deixar o companheiro participar. É uma questão até muito pequena, é um caso em de 100, eu não acredito que isso venha a diminuir ao Congresso. Bom, vamos lá então. Vamos ver, quem quer se inscrever para falar nesse ponto? Bom, vamos lá. Vou falar primeiro quem já está inscrito. Então, vamos lá. Está inscrito Bruno, Leonor, Jair, Rose, Mônica, Cosme, Newton, Nelson, Nelson, Jailton, Souto, Guilherme. Vamos lá, Bruno, por favor. Vamos ler ali a lista do pessoal que se inscreveu, tá? Bruno, Leonor, Jair, Rose, Mônica, Cosme, Newton, Nelson, Jailton, Souto e Guilherme. Bruno, por favor. Pessoal, vai lá, Bruno. É o seguinte, a minha participação aqui não é nenhuma forma intencional a desmobilizar, a desestruturar, a questionar a administração, nada disso. Tá? Eu estou vindo participando disso aqui porque os colegas lá da FAI me elegeram como delegado, né? E houve um debate, houve uma coisa e tudo mais. O que eu falei que sou filiado, sou filiado sim, eu me filiei, entendeu? Na época, a Melri Dantas, lá da Biblioteca da FAI, foi testemunha, eu filiei. Inclusive, estou participando do processo dos 28%, tá? Eu filiei. Agora, eu não tenho atuação no sindicato. Eu não sabia que o sindicato descontava mensalmente. Para mim, o sindicato desconta-se uma vez no mês, igual é aí fora, né? Então, é o seguinte, como não descontou, tudo bem, não participava. Só que numa reunião lá na FAI, na escola de enfermagem, eu estava por aqui de ver a ineficiência, não digo dessa diretoria, a ineficiência da estrutura sindical. Então, os meus colegas me elegeram por isso. Eu estou aqui participando, eu tenho N atividades fora da universidade, no horário do almoço, fora do horário de serviço, né? Sou empresário também. Então é o seguinte, eu não estaria aqui se não fosse verdade que eu me filiei. Agora, o fato, eu não tenho como provar, porque não faço parte da estrutura administrativa, não tenho como provar que minha inscrição está lá. Agora, se não está, não cabe a mim provar, cabe aos sindicatos. Cabe ao sindicato. E se for o caso, eu proponho a você, se é tão importante essa questão, eu me filio. Se não quiserem, tudo bem. Eu não vou perder meu tempo. Eu estou aqui para participar e colaborar, e o que eu puder somar, eu estou aqui. Eu não estou aqui para polemizar. Obrigado, Bruno. Leonor. Bom, inicialmente eu queria fazer uma questão de encaminhamento. Eu acho que aquelas pessoas que estiveram na Assembleia no dia 13, que inclusive foram contrárias à construção desse Congresso, eu queria lembrar que no dia 13 nós tivemos uma Assembleia para deliberar sobre a construção desse Congresso. E muitas das pessoas que estavam lá foram contra a construção desse Congresso. E, felizmente, a grande maioria que está aqui foi a favor da construção do Congresso e por isso nós estamos aqui. Então, eu gostaria de solicitar, né, que não fosse discutir questões de diretoria aqui dentro, porque não é esse o objetivo do Congresso nesse momento. Então, eu gostaria que as questões de diretoria, as quais a Mônica está colocando aqui, e outros diretores estão colocando aqui, fique para ser discutido no fórum interno da diretoria, porque nós não viemos aqui para discutir diretoria do sindicato, nós viemos aqui para discutir qual é o nosso plano de luta para poder fazer frente a esse Fernando Henrique Cardoso. E segundo, eu gostaria de lembrar o seguinte, se quer disputar a eleição, façam chapa para disputar, e não vamos discutir isso aqui no Congresso não, porque está atrapalhando o Congresso. Terceiro, se o companheiro tem interesse realmente de participar, eu acho que ele é bem-vindo, sou favorável que ele participe, não sou contra. A única coisa que eu faço na inscrição é
desse evento. Foi inclusive o representante da FASUBRA que lá estava e disse que nós teríamos que definir uma data limite para que as pessoas soubessem que precisariam se filiar. Então, a data limite é dia 18. E qualquer pessoa sabe, inclusive o companheiro, que se você tem um desconto em contra-cheque e efetivamente ele não está sendo feito, você tem que procurar os interesses seu e defendê-los, inclusive para que isso seja efetivado. Por exemplo, eu sou conveniada da CASU, né, um seguro de grupo. A universidade ficou sem descontar a CASU uns 3 meses. Eu que não fosse lá procurar a CASU para pagar para vocês verem, eu podia adoecer e ficar sem assistência. Então, se a questão sindical é tão importante para nós, não está descontando, olha, companheiros, erros existem, mas existe o interesse. Vamos lá verificar o que está acontecendo e foi divulgado. Então, o que eu queria solicitar ao companheiro é que ele fizesse uma reflexão, que a gente parasse com essa discussão por aqui, que esse plenário aprovasse a participação do companheiro nesse evento, como observador, que é interessante, é importante a participação dele, nós não somos contrários, mas que, infelizmente, em relação ao voto, isso não será possível. Então, eu encaminho para que haja votação sumária sobre isso. Muito obrigada. Tem um conjunto de pessoas inscritas, a gente vai chamar as pessoas para respeitar a ordem, depois a gente faz a votação. Peraí. A mesa vai chegar no acordo. Colocada no plenário é o seguinte: Leonor fez uma proposta de encaminhamento, tá? Que haja uma votação sumária e na proposta de encaminhamento, ela está colocando, diferente da proposta que o Cândido colocou, que haja também a votação de conteúdo, tá? Do ponto de vista do companheiro está no Congresso como observador, que inclusive é uma figura que a gente não tinha no regimento. A proposta ali, o Cândido fez uma outra proposta, né? Vamos ouvir. Cândido, por favor. Proposta de? Minha questão de ordem. Questão de ordem. A minha questão de ordem é a seguinte: eu fui citado nominalmente e o que o Leonor disse aqui é o seguinte: ou vai discutir a Assembleia do dia 13, por favor, Leonor, eu não te interrompi. Peraí. Leonor. Peraí, Leonor. Não, ali está gravado, manda passar a fita. Peraí. Não, é isso mesmo. Olha, eu queria aqui o seguinte: a minha questão de ordem. Pediu o pessoal paciência. Isso é uma questão delicada, né, do Congresso nesse momento de abertura. Tá? A minha questão de ordem é no seguinte sentido: da gente ter aqui no Congresso paciência para poder resolver isso. O que o Leonor disse aqui, e ela não citou nominalmente, mas citou em termos que, inclusive, colocando a Assembleia do dia 13. Eu queria que fosse esclarecido aqui o seguinte: não vamos discutir a Assembleia do dia 13, mas no dia 13 nós fizemos uma ponderação a respeito da realização e do prazo do Congresso. Ninguém votou contra a realização do Congresso. Então, esse tipo de coisa não contribui para o Congresso. Eu queria que isso ficasse explícito. Não houve, inclusive, proposição contrária à realização do Congresso. E a questão de data e prazo não foi definido por diretor da FASUBRA, que na época eu estava presente, mas foi definido pela Assembleia em proposta, inclusive, unitária. Eu queria até que isso aqui fosse esclarecido, para que ficasse claro, e queria mudar a proposta para ver se tem consenso, se o Bruno concorda da participação dele como observador e a filiação dele, ele vai apresentar a filiação dele nesse Congresso, ele participa como observador para não abrir espaço para nenhum oportunista. Se houver acordo nisso, eu acho que a gente podia fazer uma votação conjunta, acabar com essa polêmica e esperar que o Congresso seja normalmente e seja um Congresso vitorioso. Muito obrigado. Obrigado, Cândido. O pessoal concorda então com essa proposta? A gente tem consenso com a proposta? Os companheiros concordam
Por favor, levante o crachá. Bom, então a gente acertou aqui. Mônica, você vai ter a palavra. A Isa não vai caçar essa palavra, não. Você tem proposta diferente? Bem, estou pedindo há 15 minutos a palavra. Peraí, Mônica, deixa eu só entender. Você tem proposta diferente dessa? Nós discutimos, eu e os companheiros da enfermagem, e de fato, esse problema, né, essa questão da filiação do Bruno, já era esperado que fosse repercutir, que teríamos problema com isso. Como o nome dele foi indicado pela base, tá? Ele não pediu, não, e o que eu estava... A discussão que eu estava questionando antes, que eu queria que isso fosse suscitada, era a seguinte: se uma pessoa se filia, é só para participar de um congresso. No caso dele, não foi. Ele não está aqui pelo congresso, ele está para contribuir, para somar. E foi com esse intuito que ele foi, né, já ter se diferenciado dos demais, a opinião, a forma crítica e clara, como se ele se demonstrou, né, na participação nos eventos da escola de enfermagem, que ele foi indicado. Então não precisa colocar em votação, mas nós colocamos o seguinte: eu, enquanto diretora, tá? Meu nome foi citado injustamente, indevidamente, claro, oportunamente, só coloco o seguinte: assim como o nome dele, tá, não consta na lista dos filiados, havia duas companheiras que estavam presentes na Assembleia, que são filiadas também, e não constaram na listagem que nos foi remetida. Só isso. Tá bom, obrigado, Mônica. Bom, então vamos fazer a votação, né, que é a proposta do companheiro Bruno participar enquanto observador do nosso congresso. Por favor, os companheiros que concordam com essa proposta, levante o crachá. Isso. Obrigado. Contrários? Abstenção? Então, por unanimidade, o companheiro Bruno é observador do nosso congresso. Bom, companheiros, agora a gente vai para os trabalhos de grupo. Está encerrado, então, a nossa plenária de aprovação do regimento. Só pedir uma pessoa, alguém que orientasse aqui, por favor, onde vão se realizar os trabalhos de grupo, tá? Alguma coisa disparada aí. Lógico. Cuidado, vai. Gente, para dar encaminhamento ao nosso congresso, né? Nossas discussões, e está marcado um trabalho de grupo agora, as moças, né? A Marisa, a Zuleika, ela estará aí no caminho indicando vocês onde que é a discussão em grupo. É ali perto do credenciamento. Antes de chegar no credenciamento na portaria, vocês viram, para quem está aí, na direita. Descendo à direita, lá embaixo, lugar muito bonito. Oi? Igualista. Pode chegar lá e olhar e levar as caras. Por favor, companheiro, só que o pessoal está saindo. O pessoal está saindo. Pedir aos companheiros o seguinte, né? Hoje, infelizmente, a gente vai ter que trabalhar rápido nos grupos, né? Porque 5 horas a gente está abrindo aqui um painel sobre a sucessão nas universidades. Tá? Vai ser aqui, tá? Que vai ter a presença dos companheiros, né, do Sindicato de Ouro Preto e do Procurador-Geral da Universidade. Obrigado. Dando sequência ao motivo de hoje, no meu dia do congresso, nós hoje estamos aqui com o companheiro, professor Nuno. Então, eu vou apresentar o Rubens Tavares, que é o companheiro que não consta do nosso boletim novo. Então, está em pauta agora o painel do nosso congresso. A gente vai dar 20 minutos para a gente cada um falar. Tem alguma coisa contrária ou outra sugestão? Pode, professor. Já veio esse caso. Só para fazer conversar sobre já viveu uma experiência, Então nós vamos invertendo. Rubens Tavares. Bom, companheiro, boa tarde a vocês. Eu quero parabenizar por esse congresso. Em todo lugar onde um congresso, a gente fica satisfeito, nós sindicalistas, ficamos satisfeitos, significa que está surgindo discussões para resolver os problemas tão pecados hoje dos nossos trabalhadores.
Eu espero que saiam boas soluções aqui de vocês, né? Nós estamos precisando de boas soluções, boas novas ideias para nós tomarmos um rumo do sindicalismo. O sindicalismo está com crise no mundo inteiro. Né? Pensão de serviço, pensão do nosso sindicato, todo sindicato tem crise no mundo inteiro, e crise até de identidade. Então, eu espero que vocês encontrem esse caminho. E a gente, através do sindicalismo, é que a gente vai achar a resposta também para nossos anseios políticos dos trabalhadores. E a gente, por exemplo, na palavra de sucessão, já conversamos sobre sucessão, a gente teve um processo de sucessão na Universidade Federal do Rio recentemente, e se ele teve resposta, se ele teve o seu objetivo cumprido, após essa lei ditatorial do PRI, né, essa antidemocrática lei 91/92, que agora é LDB, artigo 56 da LDB, se teve nós tivemos que dar uma resposta, foi através do sindicalismo, foi através da nossa organização. Né? Nós fizemos um processo de discussão na Universidade de Ouro Preto, fizemos várias pesquisas fora, também mercado alguns anos das discussões, ninguém tinha conseguido fazer o processo, desenrolar o processo. E Ouro Preto, nós também, como todos sabem, a oposição lá é muito, a direita, que chama de direita, né? Lá é muito pesada, o pessoal que foi muito contra nós, foi a Associação dos Docentes, que é muito forte também lá na política de Ouro Preto, e ali um professor que chegou recentemente de Ouro Preto, começou a apanhar o nome da associação como presidente e tentou impedir de todas as maneiras, nesse debate também, sobre qual seria o perfil político que nós adotaríamos para a Associação de Universidade de Ouro Preto. Regionais, teoria de posição do sindicato, posição deles e tal, e que a maioria dos docentes defendendo a lei 91/92. E foi 90%. Tá certo? Aqueles que falavam que não defendiam, foi aonde que nós encontramos a brecha para discutir a sucessão do PIB. Então, para a gente sair desse embate desse que era muito forte mesmo, muito forte a posição dos docentes na Universidade do Preto, certo? Nós tivemos de fazer o quê? Trazer a discussão para o âmbito político regionalizado. Aquelas pessoas, lideranças, tá certo? Que já foram reitores, que já foram, que tinham o direito de voltar a discutir a sucessão da universidade, as pessoas que tinham vontade de ver o processo que foi feito antigamente, né? Ou anteriores, de paridade, que voltasse à tona de discussão. E nós entramos em discussão com a Associação Docente. E nós chamamos o TCE lá é muito fraquinho, né? O TCE é apenas 3, 4 companheiros, né? E com muita boa vontade, são companheiros de lutas, tá certo? Hoje o TCE lá é o que mais referente do companheiro Bode, que é representante do PSTU, e muita força, muita pica, e nós conseguimos convencer do processo democrático. Então, nós partimos através dos ex-reitores, que queriam também participar do processo como candidato a reitor. Então, nessa discussão, no respeito que eles têm por nosso sindicato, por respeito do nosso sindicato, por respeito dos nossos diretores, né, inclusive o trabalho, meu trabalho, de não do sindicato, junto a essas pessoas, eles resolveram, vamos falar assim, né, acatar o nosso chamamento e fazer o processo, desde que não mudássemos as regras do processo de sucessão passado. Então, o que nós fizemos? Fizemos uma comissão, depois de ter essas barreiras políticas, né, que a direita lá é comandada por um professor chamado Cristóvão Paes de Oliveira. É um direito que a gente respeita. Você sabe a posição dele. Não é aquele direito, como a gente já, hoje, por exemplo, aconteceu lá, a gente sabe que um cara que fala na esquerda, mas na esquerda nem sempre é direito safada. Né? Então, a gente sabe que as pessoas que têm posições. E esse é um direito, você sabe, esse cara bate nele. Se você bate, ele te respeita, porque sabe a sua posição também. Então, eles nos respeitaram, e bem, tivemos um ano de infiltrar, botar cunha no meio deles e quebrar a argumentação deles, que o melhor para a universidade, o melhor seria o processo de sucessão partidária. E assim procedemos. Nós fizemos uma comissão muito representativa,
docentes, não da entidade docente, não da ADUPOP, mas sim de professores progressistas que quiseram dirigir o trabalho da gente e a gente só coordenou. Para não falar que nós estávamos fazendo um processo para que nós candidatos ganhassem. E nós, eu, por exemplo, fui totalmente leso do processo, porque fora do processo, só coordenando, não participei de campanha, não participei ativamente de processo de urna e apenas dirigir o trabalho. E deixei os companheiros ficaram livres, fazer essa campanha para que o processo fosse dado andamento dele. Né? Então passou um processo paritário, um processo mais participativo na universidade, na vida da Universidade de Ouro Preto. Nem quando era liberado pelo governo, não teve tanta participação do que teve nós. Então o índice foi muito grande de participação e venceu a chapa 3. Né? Depois desse vencimento dessa chapa 3 e tal, aí houve o questionamento da Associação dos Docentes, junto ao MEC, denunciando, eles participaram do processo votando, também, mas denunciaram que tinha ganhado pessoas que não foi feito o processo legalmente, processo legal conforme a lei de 2022. Que não tinha havido eleições conforme a lei determina, caso houvesse. Nós não fizemos eleições, nós fizemos pesquisa paritária. Mas nós víamos lá uma coisa muito importante para nós, que era a atual administração daquela época, era Renato Godinho Navarro, que era o reitor. Essa atual administração falou, na nossa negociação falamos, vocês vão ter que acatar o processo de decidir da comunidade. Eles falaram, quando vocês decidirem, nós acataremos. Então isso foi importante, que os outros não tiveram como sair. Porque o conselho da universidade, o CUNI, nós falamos do conselho universitário, ele decidiu o colégio eleitoral. Certo? Mal formado, não foi formado dentro da lei, mas nós tentamos formar ele dentro da lei, com tantos docentes, com 70% docentes do conselho, tá certo? Para evitar que o mundo. E mesmo assim, tivemos lá, podemos de 2 conselheiros serem aposentados. São docentes, foram eleitos para a administração, por isso ele era professor. Então, mas essa aposentação não é uma aceita, ele já é aposentado, mas ele está nativa como diretor. E tinha um contratado na universidade, já tinha aposentado, e era diretor mesmo, diretor de administração, de ensino. E nós também, a universidade, após 2 anos, 4 anos de gestão do Renato, cresceu muito e criou também correitoria de extensão. E criamos também a escola de nutrição, passou a ser escola, não departamento, era departamento, passou a ser escola. E aí passou a ter assento no conselho universitário. E para poder passar a ter assento no conselho universitário, não era ainda referente, não tinha referente do MEC, que reconhecer como escola e reconhecer como órgão de recolhia de extensão. Então, esses 4 membros foram questionados no MEC pela Associação de Docentes, que tentou velar, porque o seu candidato ficou atrás do primeiro em 0,03%. Entendeu? Então, 0,03%. Então, aí começou toda aquela crise que vocês conhecem na universidade, passamos uma crise violenta na universidade, com intervenção do professor Bandeira, né? E o sindicato, nós soubemos traçar bem, quebrar a dinâmica. O Bandeira não assumiu a universidade, enquanto não negociou conosco. Então depois que negociou, nós liberamos para ele a reitoria. Então 4 dias ocupando a reitoria de noite. E depois da negociação, o Luciano, os companheiros políticos, que ele ocupou a reitoria, respeitou nós muito bem. O Bandeira, se alguém não gosta da política dele, mas ele respeitou nós. Nós falávamos que nós aceitávamos que ele for, ele seria ganhar. Então é a direita que a gente respeita. Né? É a direita que a gente respeita. Então respeitou a gente, fez o processo, fizemos um novo colégio eleitoral. O MEC não aceitou com o colégio, estava correndo, devolveu a lista e registrou o colégio eleitoral do jeito que a gente quis. Foi aonde nós quebramos a direita lá, tanto como a Associação Docente, a diretoria da Associação Docente, que quebramos a gente novo, nós voltamos lá. E mesmo assim, morremos com isso, empate entre os candidatos. Nós montamos um colégio eleitoral, com os diretores, o vice, de 10 assentos, também que o vice não tem assento, passasse a ter assento, e fosse um representante de cada segmento docente, um representante
facultativo, nós já temos mais um representante facultativo, 3 representantes docentes, mais o reitor e o vice. Como o vice ganhou a eleição, estava fora, já tinha saído, ficou mesmo de voto para o processo. O reitor, nós infiltramos o reitor com a política e decidimos para ele não votar. E fizemos processo, fizemos discussões políticas com ele, e ele não votar. Ele disse que é dele, e acabou ficando mesmo, não votar. E um deles, os candidatos que votaram nele, tinha viajado para a praia, e a gente tentou segurar o cara na praia e segurou a praia. Tá certo? Então ficou na praia até passar o processo. E a gente foi um processo muito duro para nós, balançou a universidade internacionalmente, na verdade nós tivemos apoio de vários países, e até países, por exemplo, o país nosso, como a Alemanha, ligava para a gente saber, está preocupado lá para você resolver. A nossa universidade tem muito em projetos da própria saúde. E isso nós colocamos para eles, retorno de debate, e conseguimos vencer, tomando posse o reitor eleito de seu nascimento. Depois desse processo todo que passou, nós passamos 15 dias em Brasília, no lobby, todo mundo conhece, né? 15 dias com deputados da Comissão de Educação, né? E fizemos manifestações há 20 antes ajudou bastante nesse sentido, depois de muita discussão, recuperou o reitor, eleito hoje, o processo foi feito para nós, né? Então, a gente conseguimos garantir o processo democrático na Universidade Europeia hoje, né? Então, a gente fala assim, e vocês estão satisfeitos com o processo democrático da universidade? Nós estamos satisfeitos porque nós garantimos a democracia na universidade. Mas não sabemos hoje se a democracia vai viver na universidade. Porque na primeira reunião, por exemplo, nossa, com o reitor, né, a gente expulsou a gente da reunião. Então, depois disso tudo, na primeira reunião, a gente expulsa a gente da reunião. Para ele já começou a caçar de direitos vigilantes, né, Paulinho está para ele, Paulinho, direitos vigilantes, nós fizemos uma contraproposta. Ele pegou a nossa contraproposta e impôs ela, sem ressarcir alguns direitos. Nós falamos, proposta de direito, sem ressarcir. Impôs o país do direito como numa realidade, falou que não estava ali para negociar conosco, estava ali para colocar a imposição dele, que se quiser negociar, ele compraria nós depois. Não tinha negociação, e o pessoal ia aceitar. Impôs a nossa proposta, nós tínhamos para ele, ela ressarcia dinheiro, ele pegou a nossa proposta e impôs, para ele não tem como aceitar. Nós fizemos muita coisa, nós soltamos na imprensa essa discussão, o pessoal, o doutor está abismado, tá certo? Com a atuação dele, ele sumiu de cena, nós também damos um papo com ele, eu estou meio muito cansado, estava muito cansado, saiu 10 dias, 15 dias para voltar de novo. Então, nós vamos retornar, vamos tomar essa discussão de novo. Certo? Então é esse que lá, então isso nos preocupa. Se na primeira reunião o cara já faz homem dessa maneira, nós já sabemos que ele era militar americano, né? Um cara que antes de assumir, eu chegava na reunião e estava chorando. Eu chorava, ele disse chorava, chorava menino. Eu não posso vir. A gente fala, cala a boca, rapaz, vira homem, tal, ele virou. Mas o cara que faz isso não é homem. Né? O cara que faz isso não é homem. Mas então, foi muito duro a situação lá. Mas eu acho que foi importante para a universidade. Mostramos a toda a comunidade universitária do país que a democracia tem sobrevivência. Basta a gente organizar. Se a gente organizar e exigirmos o nosso direito, nós cumpriremos. Agora não dá para a gente baixar a cabeça e o MEC foi um pouco novo, nós tentamos fazer reunião com ele, não conseguimos, fizemos reunião com o secretário, não conseguimos. E aí, mas ele soube, nós soubemos traçar os meios políticos para que vencesse mais uma vez essa etapa. Então a universidade está salva, por enquanto. Por enquanto.
processo de sucessão. Alguém ouviu falar mais? Não, fala mais alto. Aqui não estou ouvindo. Bom, antes da gente entrar na discussão do processo da sucessão na UFG, eu queria discutir com vocês alguns aspectos relativos à questão da autonomia. A gente está num momento chave de decisão com relação à autonomia universitária. É um momento crítico. Quer dizer, hoje, eu acabei, antes de vir para cá, eu recebi, nem li direito ainda, um novo relatório do deputado Paulo Conrado, do PFL, que é o relator da emenda ao artigo 107 da autonomia. E como eu acho que essa discussão é importante, porque democracia na universidade, ela só vai existir de forma efetiva o dia que estiver assegurada, efetivamente, a autonomia universitária que nós pretendemos, que nós queremos construir. Ou seja, a partir do momento que a gente tem a possibilidade de construir um modelo de democracia, de participação, se estiver escutando, me fala mais alto ainda, de participação no ensino do ensino público, da universidade pública brasileira. Então, é um momento que eu queria colocar para vocês alguns aspectos dessa discussão de autonomia, como está atualmente essa garantia do processo democrático no projeto de autonomia universitária do PFL, no projeto do MEC, que são semelhantes, no projeto da Antífis, que é um projeto que está concorrendo aí também, quer dizer, há uma pressão hoje dos dirigentes das universidades no sentido de manter a universidade democrática, a universidade gratuita, pública, frente a projetos que têm caráter privatizante, principalmente esse projeto aí do MEC e o projeto do PFL. Então, a realidade atual é o seguinte: nós passamos por todo um processo de discussão, a gente teve a oportunidade de discutir com o sindicato, já com vários segmentos dentro da universidade, com unidades no interior de Minas Gerais, em outros estados, montando aí um projeto de autonomia universitária, onde já chegou num grau de discussão sobre determinados aspectos que seriam já detalhes de implementação dessa autonomia universitária. Quer dizer, houve um acordo sobre os princípios gerais, que era o quê? Da manutenção do ensino público, do caráter não só público, mas do caráter estatal das universidades, garantidos pelo orçamento público. A garantia pretendida, houve concordância do MEC após alguma negociação, seria 75% sobre os 18% da receita fiscal da União. A Constituição ela destina como recurso para a educação 18% da receita fiscal da União. Desses 18% nós teríamos 75%. Essa foi uma reivindicação que foi atendida verbalmente pelo MEC, mas não há nada ainda materializado até agora. Isso aqui eu já li aqui, isso não está escrito, então eu estou consigo estar aqui. Então, chegou a discussão sobre determinados aspectos. Um dos aspectos que está sendo discutido no projeto de lei, da discussão com o MEC, era a questão da democracia na universidade. Quer dizer, então havia uma divisão, eu estou falando especificamente do projeto Antífis, do projeto dos dirigentes, face ao projeto do MEC, naquele momento. Então a discussão era se dava sobre o peso que teriam, então, os servidores professores, os servidores técnicos administrativos e os alunos, os estudantes, nos órgãos colegiados e na eleição dos dirigentes universitários. Alguns reitores, no momento, se posicionaram pela essa representação minoritária, mas foi um posicionamento minoritário que passou no projeto da Antífis, foi de que cada universidade vai decidir, no exercício da sua autonomia, dos seus estatutos, como se dará essa democracia, como vai se dar o processo democrático, qual é o peso que vai ter, desde que, e aí é o problema que está na lei, desde que seja respeitada a maioria de votos para professores. Então não fica os 70%, mas pelo menos 50% mais um para professores tem que ter, deixando essa liberdade de decisão para cada unidade de fazer a partir do projeto Antífis. No projeto MEC, permanecia nos 70%, que ficou aqui caracterizado na LDB e na lei anterior que regula as eleições
nas universidades. Uma lei que, no meu entendimento, é inconstitucional, autoritária, aliás, com um monte de medidas provisórias e decretos governamentais. A gente tem quase que diariamente um atentado constante, né, à Constituição, são normas inconstitucionais emitidas pelo governo federal, com uma constância muito grande, sem que haja uma forma de resistência muito grande por parte da população, por parte dos professores, servidores, alunos, dirigentes, etc. Ele está vivendo um momento muito complicado. É um momento assim, de uma certa apatia, uma dificuldade, né, de mobilização muito grande. Seja qualquer um dos segmentos, há uma dificuldade de mobilização. As dificuldades de união em torno de determinados princípios para lutar por esses princípios e depois então a gente discute os detalhes. Vamos pegar o que há, aquilo que nos une, aquilo que possa unir, né, dirigentes, servidores administrativos, técnicos, servidores, professores e alunos, lutar em torno desses princípios, porque no momento atual, quando essa discussão deixou o MEC e foi para o Congresso Nacional, voltou à discussão de princípios. Ou seja, a discussão hoje é muito séria. É uma ameaça séria à universidade pública e gratuita. É uma ameaça séria a várias universidades e instituições federais de ensino superior pequenas para a sua sobrevivência e a sua continuidade. Quer dizer, o projeto MEC e o projeto PFL, ele tem como a intenção, e isso nós tivemos uma reunião em Brasília, com o relator, que é o Paulo Monhausen. Paulo Monhausen é filho do Jorge Monhausen, que é dono de universidade privada, que é do PFL. E ele disse, para os 50 reitores, diretores que estavam lá com ele, mais alguns responsáveis gerais, de que ele é favorável a que a universidade pública concorra com a universidade privada, que a universidade tem que se autossustentar e, portanto, ele é favorável, ele e o PFL, ao ensino pago. É o início, então, do processo gradual de privatização. Não há em nenhum dos projetos uma intenção ou uma manifestação clara de que essa privatização seja imediata. Isso não vai ocorrer. Mas em todos os projetos que partiram do MEC, e agora do PFL, está claro que mantém-se, por enquanto, a universidade pública, mas não há referência à sua continuidade. Pelo contrário, abre uma possibilidade jurídica, que atualmente não existe, abre uma possibilidade jurídica que essas universidades venham ser transformadas em organizações sociais, as tais organizações sociais do Nessa Pereira, que passam, então, portanto, a ter uma personalidade jurídica de direito privado e passarão a ter o seu pessoal regulamentado pelo regime CLT. Bom, então, isso o que é? Isso é uma realidade. O projeto está lá. Primeiro, eles vão. Esse aqui já é o do relator, o projeto de emenda do artigo 107. Então, esse projeto vai ser votado, aprovado, está aberta a porteira, e vai vir a discussão da lei. E na lei, então, aqui a gente vai ter a discussão, deixada a discussão de princípios gerais, nas quais, com certeza, a gente pode conseguir uma unidade entre os sindicatos, servidores, professores, servidores técnicos administrativos, entre os alunos. Essa unidade é possível. Eu acredito que há uma unanimidade com relação à defesa da universidade pública e gratuita. Então, acho que o momento agora é de muita atenção nesse processo de votação dessa emenda à Constituição e uma união e uma mobilização em torno desses princípios gerais, para manter esse caráter da universidade pública e gratuita. Para depois, então, a gente possa sentar e discutir detalhes específicos. Entre eles, como se dará também o processo democrático na universidade, a composição dos órgãos colegiados da universidade, o que vai ser a democracia. Eu acho que democracia não é só votar para presidente. Acho que não tenho certeza disso, mais do que nunca agora que a gente está vivendo um regime autoritário extremamente sofisticado, que é o de Dom Fernando II. Esse regime, ele é de uma sofisticação que o ditador militar não teve. Naquela época era tanque de guerra na rua, então era uma coisa visível, era um inimigo visível, era uma coisa muito clara para a gente. Hoje não, ele se reveste de uma capa de sabedoria, de uma capa de legalidade, de constitucionalidade, para emitir diariamente atentados à ordem constitucional. É um regime autoritário, não tem dúvida disso, do ponto de vista técnico, inclusive. Então, você pegar, quando você tem o poder executivo legislando mais do que o poder legislativo, então é uma coisa errada. O que é? Você está indicando que você está vivendo um regime autoritário.
um regime autoritário muito mais sofisticado que não precisa de estudantes de guerra na frente. Então é importante uma mobilização, uma união, nos pontos que nos unem. Mais do que essa comum, a gente tem vivenciado isso, eu já participei, já fui diretor da PUB, do setor jurídico da PUB, já fui assessor jurídico da PUB, da ANS, então já participei muito dos sindicatos, e o que a gente percebia é sempre uma desunião sobre detalhes, e uma dificuldade de união sobre os princípios. Eu acho que o momento é o quê? Vamos pensar no que nos une e esquecer o que não une, para então, depois, a gente debater esse detalhe. Mas é uma luta maior nessa palavra. E é grave, é imediata. Isso é para amanhã. Essa mobilização é para amanhã. Isso aqui saiu dia 1º. Agora, dia 1º. É mentira, não. Oi? É mentira, não. Não é verdade. Viu, já viu, quer dizer, podia ter sido, tomara, mas tô bem. Então, esse momento atual é esse momento de definição. Quer dizer, o que está em jogo? Por exemplo, a proposta que pode sair é uma proposta, que é a proposta do MEC e do PFL, é a proposta de que tenha, por exemplo, regimes jurídicos distintos para cada IFES. O que representa isso? Cada instituição federal de ensino superior vai definir seu próprio regime jurídico, então não vai existir mais lei de 2022 em todo mundo. Vai existir um regime jurídico para cada IFES que vai ser decidida na IFES. Assim como a política salarial vai ser definida na própria instituição federal de ensino superior. Quer dizer, isso o que faz? Esfacela o sistema federal de ensino superior. Esfacelando esse sistema, você perde força. Perdendo força, aí tudo pode acontecer. Isso favorece a criação de centros de excelência. Ou então, é o início do fim, por exemplo, de determinadas universidades, instituições federais nascentes. Por exemplo, a Universidade do Amapá, a Universidade de Rondônia, que está necessitando titular o seu pessoal, está necessitando do apoio desse sistema federal, ele vai ser comprometido, vai morrer, entendeu? E aí, então, esses espaços vão sendo ocupados por quem? Pelas universidades privadas, que são altamente lucrativas e que não oferecem no país uma pesquisa de qualidade, aliás, não oferece pesquisa nenhuma, a pesquisa toda está na universidade pública, não oferece um ensino de qualidade, não oferece uma pós-graduação de qualidade, uma graduação, uma pós-graduação, não oferece uma extensão de verdade. Então você tem um arremedo de ensino superior, do ensino privado, altamente lucrativo, e que vai ocupando esses espaços que vão ser cedidos por esse esvaziamento do setor público. Já vem desde essa política salarial absurda, onde a gente não tem aumento, não sendo esmagados salarialmente, já fizeram o curso de medicina cultural, agora o salário de medicina cultural, e o bloco final vem desse massacre no poder legislativo, onde o governo tem maioria, está fazendo passar por aquele. Então nós temos que nos questionar. Quer dizer, o que a gente pode fazer? A gente tem que fazer alguma coisa. Ou a gente vai assistir esse camarote, e depois começar uma luta individual, por salários dentro de uma IFES, isoladamente, esquecendo uma luta maior do ensino público, gratuito, de uma universidade que tem que ser mantida, que tem que ser garantida, que é nosso patrimônio. Então, isso está em jogo. Mais do que qualquer outra coisa na universidade pública, a própria universidade pública, a sua autonomia, o seu caráter público, gratuito, estatal, está em jogo. Bom, deixando esses aspectos gerais, a gente entra então na questão específica da democracia das instituições federais de ensino superior e para as eleições de eleitor e de diretor. Aí eu diria para os senhores o seguinte, eu até queria fazer uma pergunta sobre o que houve no foco especificamente a respeito disso. Quer dizer, a lei é uma lei que regulamenta a eleição e agora aqui a LDB passa de passagem isso, mas estabelece a maioria dos professores na composição dos órgãos colegiados na eleição dos seus dirigentes, aqui no artigo 56. Bom, mas a lei que regula a eleição era uma lei burra. É uma lei burra e é uma lei autoritária, que é autoritária, embora hoje sofisticado, infelizmente ainda é burra. Então, essa lei, ela permite que através de um movimento de compromisso, uma mobilização interna na universidade, a gente possa fazer com que a validade seja respeitada.
E exemplo, nós já tivemos um caso específico em que funcionou perfeitamente bem, que foi na Universidade Federal de São Carlos, na UFSCar. Por quê? O que diz? A lei diz que o colégio eleitoral vai ter que ter uma composição de 70% de professores, né, 15% de servidores e 15% de alunos. Bom, esse colégio eleitoral não está em outro dado, mas é um dado que pode servir a nosso favor. Esse colégio eleitoral não está obrigado a seguir o resultado da consulta à comunidade. Né? Então, isso, nós vamos ver depois que isso pode ser algo na sua. Você tem a consulta à comunidade, que aponta para uma indicação de um nome. Essa consulta oficial tem que respeitar, né, os 70% para servidores e professores. Né? O colégio eleitoral não está obrigado a seguir a consulta oficial e na indicação da lista para nomeação do presidente da República também esse não está obrigado a respeitar, né, a eleição do colégio eleitoral e muito menos da consulta à comunidade. Quer dizer, é uma democracia de mentirinha, né? Isso é democracia por exemplo. Enquanto você mantiver essa possibilidade do presidente da República escolher numa lista, né, nós não vamos ter democracia de verdade. É uma intervenção na Universidade Autônoma em caminho. Né? E isso está claro no projeto que nós tivemos a oportunidade de montar no Colégio dos Procuradores Gerais. Nesse projeto a gente queria deixar claro justamente uma autonomia em relação ao governo. Nós somos universidade pública, somos universidade gratuita, somos do Estado, mas não somos do governo. Né? Nós não estamos aqui para fazer políticas de governo. Nós estamos aqui para criar um conhecimento plural, livre, né? Desvinculado de governo, desvinculado de mercado, desvinculado de qualquer amarra. Né? Um conhecimento livre. Esse deve ser o papel da Universidade Democrática. E essa conformação que a gente procurou dar a essa Universidade Autônoma, desvinculada do governo, do projeto de lei que foi depois aprovado pelos reitores e virou o projeto de lei da ANDIVS. Com muitos aspectos a serem discutidos, entre eles essa própria totalidade. Mas isso é o que eu estou dizendo. Isso é uma discussão próxima, é a discussão a seguir. No momento agora é importante que a gente garanta a universidade pública. Isso é para amanhã. Né? A paridade é para depois de amanhã também já é imediato. Não defender isso. Né? Mas amanhã nós temos que defender é que a universidade pública não acabe. Né? Que ela não se transforme em universidade paga e possa ser privatizada. Então, qual é a possibilidade que a gente encontra dessa lei? No momento em que ela diz que você pode ou não fazer uma consulta à comunidade e que o colégio eleitoral pode ou não respeitar o resultado dessa consulta, a gente tem algumas saídas, mas são saídas de compromisso. E essas saídas de compromisso ocorreram na UFSCar, na Universidade de São Carlos. E depende do quê? Depende de pressão política, depende da capacidade nossa que a gente tem de mobilização política e de pressão, né, aos órgãos colegiados da universidade, para que seja respeitada a nossa autonomia. Então, o primeiro ponto, não se faz uma consulta oficial, faz uma pesquisa, faz uma consulta extraoficial. Né? Ou se faz a consulta oficial, mas talvez melhor fosse que não se fizesse a consulta oficial. Isso aqui eu não estou falando com o computador-geral da universidade, não posso aparecer nesse sentido. Né? Porque, mas aqui... Não, mas também não é para descumprir a lei, não. Mas o que você tem? Olha só, se você vai ter uma consulta oficial, o colégio eleitoral não é obrigado a cumprir a consulta oficial. Então a consulta oficial vai aumentar um resultado em que leve à consideração 70% de peso dos votos professores. Mas como o colégio eleitoral não é obrigado a respeitar o resultado daquela consulta oficial, o colégio eleitoral pode chegar e falar, olha, o meu voto é esse, respeitando um resultado paritário daquela mesma consulta oficial. Essa é uma hipótese. Mas isso o que é? Isso é solução de compromisso, isso é pressão política, isso é mobilização política. Você tem que ter um colégio eleitoral, um conselho universitário, né, que tenha a consciência disso. Né? Porque senão também não vai ser possível, vai ter uma resistência difícil dentro da própria universidade. Né? Isso eu tenho certeza de que muitos professores querem 70% de peso em todos os colegiados, e na eleição também, para os servidores. Então esse é um problema interno que tem que ser enfrentado politicamente. Né? Então, essa é a primeira
primeira solução que poderia. Na UFSCar conseguiu isso com sucesso. Fizeram uma consulta à comunidade não oficial. Aquela consulta não oficial foi remetida ao conhecimento dos membros do Colégio Eleitoral, que assumiram, então, um compromisso de respeitá-la, né? Respeitando, inclusive, a paridade. Então, respeitou-se a paridade dos 3 segmentos, respeitou-se o resultado daquela consulta não oficial. Aí o Colégio Eleitoral, o que eles discutiram na reunião de eleição? Quem vai votar o quê? Então, tantos votam nesse, tantos votam nesse, compõem a chapa e mandam então para o presidente da República indicar os nomes, que serão os nomes indicados pelo Colégio Eleitoral, respeitando-se aquela constituição. E isso não é descumprindo a lei, não. Né? Então, não estou, se o mandato essa fita do MEC, não estou descumprindo a lei. Né? Mas o que? Cumprindo a lei que permite isso. É uma lei idiota, é uma lei burra, é uma lei autoritária. É uma lei inconstitucional que intervém na base, na ideia básica de autonomia universitária. Autonomia o que é? Autonomia é auto-organização, é autonormatização. Se eu não tenho a possibilidade de dizer como eu vou me organizar, como que eu vou escolher os componentes dos meus colegiados, dos órgãos, eu não tenho autonomia, isso é uma grande besteira. Então essa lei, ela fere o artigo 207 da Constituição, que ela fere diretamente a autonomia universitária. Então, é uma lei inconstitucional, mas como infelizmente no nosso país, nós não temos, como em alguns outros sistemas jurídicos, essa possibilidade de dizer não a uma lei inconstitucional, deveríamos ter. Esse é o drama que a gente vive na administração universitária diariamente. Porque diariamente a gente se confronta com o quê? Com um decreto do presidente da República inconstitucional, com uma medida provisória inconstitucional, que foi a Constituição. Eu tenho 2 momentos. Eu cumpro a Constituição ou cumpro aquela lei que eu sei inconstitucional? A resposta óbvia deveria ser: eu cumpro a Constituição. Mas não, porque se eu descumpro a Constituição, mas cumpro o decreto do presidente da República, que é muito inferior que a Constituição, eu estou certo, nada vai me acontecer. Agora, se eu descumpro o decreto para cumprir a Constituição, você serve uma intervenção federal com prejuízos muito maiores para a administração universitária. Então é uma situação terrível. E a possibilidade de resistência está onde? Está justamente na capacidade que a gente vai ter de mobilizar os vários segmentos da universidade e da sociedade. Não podemos esquecer os alunos, os pais de alunos, toda a comunidade que está aí e que recebe da universidade de qualquer forma um benefício. Nós estamos preparando profissionais para atuar nos mais diversos setores. Então, é necessário a gente sensibilizar as pessoas para o quê? Para lutar em torno disso. É impressionante como a gente vê o nosso país hoje, e ao contrário, e aí no neoliberalismo, hoje nós discutiram a questão da globalização e neoliberalismo, o neoliberalismo aqui, por razões históricas, questões econômicas, sociais, etc., ele conseguiu os seus efeitos com muito mais, gerar mais emprego, enfraquecer com isso mais os sindicatos, enfraquecer, então dificultar uma mobilização que hoje está difícil da gente visualizar. Em outros países a gente vê, quer dizer, qualquer atentado, estão desmontando o Estado brasileiro, estão acabando com o Estado brasileiro, estão acabando, vão privatizar a Vale do Rio Doce, vão privatizar as universidades e vão conseguir mobilizar, estão acabando com o Brasil. Daqui a pouquinho o presidente da República nesse país vai ser uma presidente do Estado, ele vai ser gerente de multinacional, comprar o Enem na Argentina. É isso? É gerente de multinacional, besteira. Não vai existir mais Estado para a gente, alguma coisa que é o espaço público não vai existir mais nesse país. E ninguém faz nada. Não se consegue mobilizar. Então, quer dizer, eu queria colocar assim, eu queria colocar justamente esses 3 aspectos. Primeiro, no âmbito interno da UFMG, nós temos como, desde que a gente consiga uma mobilização, pressionar os nossos órgãos colegiados, pressionar o Conselho Universitário, para que seja respeitada, para que seja feita uma consulta paritária, ou oficial ou não oficial, mas que no colégio eleitoral haja um compromisso de respeito a essa paridade dos 3 segmentos. Isso é possível desde que haja mobilização, desde que haja compromisso
né? E aí não só dos servidores técnicos da alunos, mas também dos servidores professores, do próprio professor universitário estudo na universidade, na Universidade de São Paulo. Né? Um outro ponto é que a gente pense muito nos pontos, naqueles aspectos que podem nos unir, né? Quando eu digo nos unir, né? Todos os segmentos da universidade, né? Os sindicatos, os servidores técnicos administrativos, os professores, né? E o DCE, os nossos alunos, né? Naquilo que possa nos unir, mobilizar nisso, né? Conquistada a autonomia com democracia, então vamos discutir o que é essa democracia. E aí, então, eu acho que a gente não deve ficar apenas pensando que democracia é eleição de reitor, ou democracia é eleição de presidente. Não é. Democracia não é você passar um cheque em branco para a pessoa fazer o que ela bem entende quando chega ao poder. Isso não é democracia nem aqui, nem na China. Quer dizer, mesmo, né? De verdade, na China também é assim. O que é democracia? Democracia é participação constante. Você elege o presidente da República, ele chega e fala, olha, eu tive 30 milhões de votos, agora eu faço o que bem entendo. Olha, isso é democracia. Né? Então eu elejo um reitor e agora ele fala o que entende, isso não é democracia. Democracia, então, mais do que o próprio voto, a democracia é a existência de canais permanentes de participação, onde todas as pessoas envolvidas nesse processo possam influenciar no destino daquela instituição, daquele Estado, né? Que tem um processo democrático. No voto, né, eu diria com tranquilidade hoje, pela realidade que a gente visualiza no mundo inteiro, voto é a parte menor da democracia, é a menos importante. Né? O importante da democracia é que, além do voto, quando você coloca aquela pessoa lá em cima, ele não se acha no direito de fazer o que ele entende. Aquela pessoa, o seu representante, que só pode fazer o que nós queremos que ele faça. Se não ocorrer isso, isso é democracia, isso é uma farsa. É uma farsa de autoritarismo, né, escondida através de alguns milhões de votos, ou de algum milhar, ou de alguns centenas, né, dependendo da esfera que você está trabalhando, ou você está vivendo. Né, bom, isso que eu queria colocar, depois deixar então para a discussão. Eu acho que está muito em cima, né? 10 minutos para cada um falar. 5 perguntas de uma vez? Quem quer dar o nome? Fala a pergunta. Márcio. Eu queria fazer uma pergunta para o representante aí da Associação de Ouro Preto. Sindicato A questão é a seguinte, vocês pela democratização da universidade e conseguiram colocar um ditador no poder. Isso foi bom? Valeu a pena esse processo? Outra pessoa. Mais alguém? Fazendo os dois, para poder localizar uma questão específica e uma questão geral. Acho que é o seguinte, a questão específica é a situação de Ouro Preto, né, onde a gente sabe que houve, de fato, um palco político grande. Então, os docentes, no primeiro momento, né, no segundo, né, eles ficaram pela lei, né, contra a participação. Explicitar um pouco mais para a gente, né, que tipo e que forças, né, participaram desse acordo que permitiu, né, que a maioria da comunidade, né, fosse aceita, né, pela indicação do MEC. E a outra questão é quando o professor Zé Luiz ele fala aqui, né, que um acordo de compromisso, né, entre os técnicos administrativos, os estudantes, os docentes, né, e a burocracia da universidade, que hoje é uma força parte, né, a pergunta é, bem, a gente sabe que esse é o caminho. Agora é possível, na sua cabeça, do ponto de vista político,
né? Isso hoje na universidade. Quem se inscreve? Tem 2 inscrições, deixa eu ver. Se não tiver mais, a gente vai pedir. Falando, se alguém tiver mais, vou passar. Bom, vai, Márcio. Eu acho que todo o processo de luta e você traz a sociedade para discutir e a organização com isso que é possível, o êxito daquela proposta sua, vale a pena. Certo? O processo que nós fizemos lá, que se tivesse ganho esse cara, nós já sabemos que ele é ditador lá, valeria a pena. Porque nós estamos garantindo uma questão maior. Não é quem ganhou, certo? Mas é quem participou e como foi feita essa participação. Certo? Aí é que é o maior. Não é o reitor do seu nascimento. Esse nascimento, vou te falar para você, por 2 semanas, 3, nós queremos, se quiser, nós derrotamos ele. Nós queremos. Nós não queremos isso. Nós queremos sim diálogo, para evitar o mal que a universidade já está. A universidade está lá no fundo do poço. E nós não queremos tirá-la. E nós temos proposta para tirá-la. Temos proposta. Tanto de pesquisa, de extensão, de tudo. Tá certo? E não é ele que vai impedir isso. Se nós quisermos afundar uma universidade mesmo, conclua essa semana. Conclua, não precisa de mais não. Ele não vai ter cara nem para sair na rua. Por quê? A oposição está do fora. A ele é grande demais. A oposição de quem perdeu por ele é super grande. E que o movimento docente está crescendo.